Anticristo, conceito introduzido pelas Escrituras. Anticristo representa mais uma oposição do que uma reivindicação falsa. Isto é, ele será mais alguém que se opõe a Cristo do que alguém que afirmará ser ele. Esta expressão pode ser tratada como, biblicamente, o caráter de um homem que virá realizar os intentos de Satanás, segundo Tessalonicenses 2, cuja prerrogativa é feita de blasfêmia contra Deus. O fim de uma época de maldades que caracteriza a corporificação da suprema maldade, somada de uma dinastia de apoiadores. Há muitas identificações históricas de personagens políticos que rascunham as características desta obra. Anticristo, como Maomé, Calígula, Nero, Napoleão, Mussolini, Hitler e outras variações colocam o anticristo pessoal como governante final e substituto disso tudo. O último e supremo desafio de Satanás é se levantar contra as coisas pertencentes a Deus, mas será derrotado no final, segundo as Escrituras. Dentro de uma visão histórica, é a concentração do poderio mundial, continuando como uma entidade única, manifestado de várias épocas, com diversas modificações, dividindo por intermédio de inúmeras instituições, forças militares, personagens políticos, órgãos institucionais, internacionais, ordem religiosa e globalização e etc. Um esforço supremo que reivindicará a adoração dos homens em substituição a Deus e Jesus Cristo, exigindo lealdade total, tanto religiosa como política. Uma ordem mundial como uma última forma de governo gentílico, sob 7 grandes potências e 10 reinos federados, que empregará sanções econômicas em códigos, ordem numérica, em nome concreto de um homem, 666, idealizador, uma ideologia sistêmica e um sistema educacional subversivo, onipresente, que fará compelir os homens à sua total submissão, como Apocalipse 13 e Apocalipse 17 fala. E contra aqueles que não se submetem, dirigirá feroz perseguição. Mateus 14, 21 e Apocalipse 13, 7. Esse é o conceito bíblico sobre anticristo. Anticristos, a última expressão, uma expressão que se encontra nas Escrituras Sagradas exclusivamente nos textos do apóstolo João. 1 João 2, 18 ao 22, 1 João 4, verso 3, 2 João 7, que indica dentro da história humana o caráter transitório de uma presente ordem mundial, por isso em plural. Aqui a corrupção, a desolação, a iniquidade faz evoluir a maldade final corporificada, de maneira sistemática, embutindo num único personagem escatológico, o anticristo, o que pode ser aplicado a muitas pessoas em movimentos antagônicos a Deus do passado e do futuro, como a justificativa de esperar que culmine em uma única pessoa, em termos teológicos. Sustenta o programa implícito e ideológico. A ideia que João aplica à expressão anticristos é que existe certo temperamento ou atitude ou característica do anticristo, personagem misterioso, presente em muitos homens que já passaram aqui por este mundo, como segue 1 João 2,18. A sujeição ao pecado deliberado, a alteração, a dissolução, a decadência moral, desenvolve gradualmente o estado perfeito do que será o anticristo em sua coroação. Esta maldade suprema, que será liderado pela figura misteriosa, é representativa e estará dividida por muitas cabeças, derrubando a ideia preterista da interpretação das profecias de alguma coisa que já aconteceu. Tá? Anticristo serve, na significação do termo, para dizer que isso está em evolução, e a etapa final disso ainda está para vir. Tá? Existem expressões bíblicas que apresentam formas precisas desta habilidade. O caráter identifica quem são os abutres. A perca de noção moral e da fé, somados com a presença do pecado evoluído, representa o mais alto grau da repugnância. Não é do propósito da escatologia notar quem seja o anticristo, ou quem é o personagem, mas quem são os seus apoiadores e subordinados. Trabalha pela evolução e consolidação disso. Por isso, anticristos, porque há certas atitudes, ou temperamentos,
ou noções ou expectativas dele que já estão presentes nos homens, presentes em instituições, presentes em governos, e isso vem evoluindo gradualmente. O anticristo só é o fechamento disso tudo que eu acabei de introduzir para vocês aqui. Então, quando nós deixamos claro que o anticristo é um programa implícito, histórico, ideológico e transitório com fatos bíblicos, nós não estamos errando em dizer isso para você. Quebra a noção da ficção, da surrealidade, e passa a deixar claro para a igreja o seguinte: aconteceu, está acontecendo, e a perspectiva é que isso cresça, fique mais agudo. Ordem mundial, anticristo, não só pela questão da noção moral em que os homens estão, ou da apostasia em que a igreja está, né? Pela situação moral e espiritual dos homens, mas como que a sociedade e a humanidade já pede, invoca um cabeça representativo para toda essa desordem moral, espiritual e religiosa em que estamos. Então vocês têm que entender uma coisa. Primeiro, a corrupção, a desolação. Primeiro, a sociedade tem que ser minada, a igreja tem que ser corrompida, a sociedade tem que ser vencida, fracassada, revista. Depois ele vem. É esse papel que as instituições e os governos cumprem, senhores. É subjugar a sociedade, é corromper e embrutecer a sociedade, violentar a sociedade. Porque vencendo a sociedade, baixa o nível intelectual deles, corrompendo a sociedade, o nível intelectual, o QI, fica incapaz de perceber essas coisas que nós estamos falando aqui. Tá? Para quem costuma dizer que isso daqui é um programa comunista, que seja, não importa, mas está funcionando. E a coisa está chegando. E aqueles que não veem, por um lado ali nós, né? Uns não enxergam e outros aplaudem. Isso já aponta que a carniça está exposta. E os abutres já estão voando e sobrevoando essa perspectiva humana, social, política, religiosa, cultural em que eu tratei aqui. Então, para quem dizia que não pode acontecer, tem que provar como eu estou provando aqui, biblicamente isso. Anticristos e anticristo como um programa político, cuja obra final chega como ordem mundial. Apocalipse 13, verso 1 diz: 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, 1 confirma isso que eu vou falar aqui. Biblicamente, o sistema do anticristo será apoiado num programa implícito, histórico, ideológico, o poder e o trono e a grande autoridade do dragão e sua besta, reinando dentro de um sistema único, religioso, político, militar e econômico, dentro de uma visão histórica. Impérios, reis importantes que caíram ainda existe, e outro que não surgiu. A concentração do poder mundial como entidade única, manifestada de várias épocas, como diversas modificações, dividido por intermédio de inúmeras instituições, personagens políticos, que chegará ao seu desafio maior, que é uma gestão global e integração global, segundo as profecias. A compreensão desses ciclos revela uma serpente simbólica dentro da história, representada pela franco-maçonaria, uma dinastia de falsos judeus, que toda ela foi acasalada, na maior parte filhos sucedendo pais, crianças educadas desde o nascimento para atender métodos da ordem. Uma irmandade que estava concentrada desde o início do Oriente Médio, conhecida por fraternidade babilônica, para impor uma agenda global e a sua atuação política no cenário histórico, agindo pelo fim da monarquia absoluta, como também na consolidação das repúblicas, até encerrar o plano de todos os estados, equilíbrio constitucional falseado, vocês vão entender para frente o que é isso, e estejam fortemente emoldurados dentro de um único sistema mundial equilibrado, por meio de um golpe que depende das frustrações, da fadiga, das decepções das pessoas presentes nas diversas fases da república ou da política mundial, o que sempre vem do caos
para que alguma coisa seja feita por eles. Isso é pensamento bíblico. As diversas fases do anticristo. Uma dinastia imperial com fatos bíblicos e históricos. A compreensão desses ciclos com fatos bíblicos, as diversas fases desse poder dentro da história. Uma dinastia imperial sem pátria, que se manteve no poder mundial, por intermédio de domínios, na fase primitiva, antiga, média, moderna e contemporânea. O poder do anticristo dentro da história e dividido em 4 eras. Idade primitiva, Egito, Babilônia, Assíria, Medos e Persas. Como Daniel 7 defende, impérios por onde rediziu o poder de Satanás. Idade antiga, ascensão da Grécia, aquela que nunca foi dominada. O pensamento da cultura dos gregos, do helenismo, sobre o povo judeu. A Palestina dividida em regiões: Judéia, Galileia, Samaria, Pérea e Decápolis. O surgimento das sinagogas, os partidos políticos e religiosos. Ordem liderada por Caifás naquela época, como fariseus, saduceus, zelotes, herodianos e mestres da lei. A mudança do hebraico para o aramaico como linguagem diplomática e comercial. Isso aqui é como efeito das influências do que aconteceu com Israel e está acontecendo com o mundo hoje. Que o nosso Senhor foi vítima, inclusive, como a igreja também foi. Nesse período, a serpente já estava lá. Idade Média. Esse poder também na ascensão europeia sobre as civilizações do mundo. Período que caracterizou a era escolástica romana, a monarquia e os cruzados e as organizações corporativas. Para vocês poderem entender mais ou menos que aquilo que Constantino assumiu, cristianizar o império, aquilo não foi uma iniciativa dele, mas desta dinastia, deste poder acasalador. Igreja Católica Apostólica Romana não teria surgido no mundo sem o alvará da franco-maçonaria, sem a licença da ordem mundial. Igreja Católica Apostólica Romana é maçonaria, é a ordem mundial, é o poder bélico e estatal disso, que eu acho que não é novidade para nenhum de vocês aqui, certo? Mas isso a Bíblia é a favor quando Apocalipse 18 mostra a prostituta numa posição de agregar e violentar reis e reinos. Notem os senhores, como isso está alinhado. Então, perfeito. Idade moderna. Trocagem de roupagem. Agora a consolidação das repúblicas, onde surgem as ideias revolucionárias por parte de escritores franceses e maçons. A fase operativa e especulativa desse poder, por uma nova ordem política repleta de revoluções sangrentas, introduzindo logística, capitalizando o poder por meio do caos, buscando a emancipação e independência da franco-maçonaria no mundo. A máquina para a canalização financeira do poder oculto vem da exploração das repúblicas. A política lá só serve de fachada, o legislativo só é uma fachada. O dinheiro passa por lá. Idade contemporânea, a era das unificações, a globalização, a decadência da democracia por falta de novos líderes invoca uma gestão global, ONU. A simultaneidade das revoluções continuam abrindo caminhos para o absolutismo da elite global. A emergência de um equilíbrio militar, político e econômico em razões do caos que eles criaram. Uma força supranacional que venha de acordos internacionais de portas fechadas porque não foi eleita democraticamente, sem a participação do povo, para implantar um sistema único de governo que justifique alcançar a estabilidade global econômica. Testemunha-se invasões territoriais, quebra de direitos diplomáticos, extorsões, massacres, abusos políticos dentro de entidades internacionais. A integração da economia mundial por uma nova relação com o trabalho, capital, recursos, estados, nação, controle único de uma entidade única de gestão tecnológica para trabalho, que trabalha para uma escravidão total no mundo. Anticristos e anticristo, a ideologia de um homem e de seu sistema, um programa implícito que implica gestão global e busca
a escravidão total, que não é uma força do acaso, que não é uma força que surge agora, mas que vem de impérios, de dinastias, um plano elaborado há milênios, formado de etapas. Por isso a serpente, já viram a serpente da medicina? A serpente da medicina, que a medicina é uma das esferas que a franco-maçonaria domina, tá? Para envenenamento global. Ela é toda circular, porque aquilo representa as etapas que eles devem cumprir para o envenenamento global, para minar a saúde da população mundial. Isso se aplica ao que eu estou falando aqui, politicamente falando também. Alguns de vocês também devem estar perguntando aqui, mas pastor, para que evitar todo esse tempo? Por que não viesse antes essa coisa? Por que antes? Porque todo esse tempo, né? Você vai entender no final do DVD o porquê. A identificação bíblica do anticristo político dentro de uma ideologia e grupos totalmente históricos, que pelas profecias operem implicitamente dentro das seguintes questões. Apocalipse 13, 14, 17 e 18 é a visão central disso. Apocalipse 13, 1 ao 18 define política. A concentração dos poderes do anticristo na esfera política estará dentro de uma plataforma supranacional. Questão religiosa. Redefinindo o funcionamento de instituições e organizações religiosas representadas por um chefe eclesiástico. Uma segunda besta. Segundo as profecias. Questão econômica. Sanções por meio de uma ordem numérica codificada que implica mudança sistêmica e profunda no mundo das economias, dos negócios, da sociedade, dos indivíduos, que envolve a transformação de sistemas inteiros entre países e dentro deles, de empresas, indústrias, sociedade civil, como quebra de direito civil para quem for rejeitar ou viver sem isso, segundo as profecias. A visão cultural. Transmissão de imagem onipresente que reflita valores e objetivos comuns, potencialmente subversivos, de forma estratégica de moldar comportamentos, remodelar contexto social, cultural, humano, de forma em que as pessoas vivam isso. Aqui está a profecia. O que Jesus estruturou escatologicamente, o que seria o anticristo em poderes diversificados: política, religião, economia e cultura. Aí em cima na tela vai aparecer para vocês o poder e a longevidade. Isso é um caráter do anticristo, como está sendo tratado aqui com vocês, tá? De uma dinastia, de um programa de milênios que visa agora atingir o estado perfeito. Ok? Vai aparecer para vocês aí na tela a construção de uma pirâmide. Durante o DVD vocês vão entender como que ela vai ser formada economicamente, politicamente. Eu vou explicar para vocês, ok? Só é uma ilustração para poder firmar exatamente a vocês que é uma forma antiga de governar, como Egito, como Roma, como Babilônia. São formas antigas de governar. Eles continuam repetindo as mesmas formas antigas que foram feitas antes por sistemas que já existiram, tá? Nós temos uma antiga Roma aqui, ok? Como também pirâmides continuam sendo construídas pelo Egito, mas de forma diferente, que eram feitas antes, tá? Não emolduradas, mas em forma de pensamentos, em forma de conceitos, em forma de culturas, em forma de estruturas políticas, etc, 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 que é o que nós vamos tratar nesse DVD.